Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula de sistemas microprocessados. Hoje vou falar um pouquinho sobre geração de PWM, usando o módulo gerador de forma de onda do timer. E esse é um módulo bem interessante porque ele tira grande parte da necessidade de fazer um sinal PWM por software. Então, qual que é a abordagem que eu quero adotar para essa aula? Eu quero fazer com vocês, eu quero desenvolver primeiro um sinal PWM, vou explicar o que ele é, eu quero mostrar a visualização dele para vocês vivenciarem isso. Dois, aí a gente vai fazer a primeira implementação por software, depois a gente vai fazer uma implementação toda em hardware, a gente vai ver como fica mais simples usar ela em hardware. Então, para começar a aula de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu Code Composer. Esse aqui é o código da aula passada, e Lucas, o que eu tinha comentado com você é que logo após a trava de execução, verificando o CCIFG, logo depois eu sempre coloco a linha que zera a flag. Então verifico que ela foi para 1, imediatamente depois eu já zero ela. Então, realmente. Percebe que a gente faz isso justamente para não esquecer de zerar ela. Eu sempre boto essas duas linhas juntas. É porque, olhando pelo gráfico, né, eu pensava que o processador, eu entendi errado, claro, que o processador já setava ela para 0 de novo. Uhum. Aí eu É manual mesmo, ele faz... Se bem que Perfeito. na parte da frente do curso a gente vai ver que existem algumas ações que fazem com que algumas flags sejam zeradas automaticamente. Mas isso vai ser para outros periféricos e não para o timer. Para o timer a gente tem que zerar manualmente mesmo. Beleza. Agora vamos lá, eu quero fazer o seguinte, eu quero usar o modo PWM para controlar a luminosidade do LED vermelho, que é o LED aqui da Launchpad. Para isso, eu vou recorrer a alguns recursos, né? O primeiro desenvolvimento que eu quero fazer é implementar PWM por software. Vocês verem como é que fica. E uma implementações por software tem alguns problemas. E depois a gente vai fazer uma implementação por hardware, para vocês verem a diferença e a simplicidade que é configurar um sinal de PWM por hardware. Então a ideia é que a gente visualize aqui quais são os compromissos de escolha de frequência, período, duty cycle e etc. Então, para isso funcionar, a gente tem que perceber, né, que uma onda PWM, ela é uma onda que vai ter uma parte ativa e uma parte em zero, uma parte que vai estar inativa. Então, o sinal PWM sempre formado dessa forma, e aí eu vou ter aqui um tempo de ativação, então daqui até aqui é o T1, que eu chamo de T1, e vou ter um T-off também associado ao tempo que ele vai estar desligado. O total é o período da minha onda, então o tempo que ele demora para repetir essa onda, então é o período dela. Quando eu faço um projeto aqui de um timer, uma coisa interessante de ver qual é o compromisso que existe entre a gente ajustar a frequência e ajustar o duty cycle. E aí, como primeiro exercício, eu vou me basear em cima do exercício anterior, que era o seguinte, a gente tinha feito na aula passada fazer o LED piscar 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Eu vou, em cima desse exercício, criar um novo evento aqui, que vai ser o CCR1, que vai estar exatamente na metade de CCR0. Tá? Então, a princípio a gente tinha feito o timer contar 1 segundo, então toda vez que o CCR0, o evento CCR0 acontece, isso marca 1 segundo. E o CCR1 vai marcar então meio segundo depois do evento do CCR0, porque ele é metade desse cara aqui de cima. Para deixar mais legível, eu vou botar o mesmo valor numérico em decimal, para ficar bem evidente. Isso aqui é exatamente 1 segundo. Então, esse cara aqui vai contar 32.768 batidas de clock e o cara de baixo vai contar metade. Então, essa operação aqui é o deslocamento para a direita, para a gente poder dividir esse valor por 2. Né?
Então, o deslocamento é sempre mais barato, menos custoso, né, para o processador realizar do que a divisão propriamente dita. Professor, mas esse deslocamento, no caso, ele necessariamente já divide por dois? Eu esqueci isso. Porque a gente usou uma operação semelhante fazendo aquela biblioteca, com o bit N e aí deslocava o 1, mas era para a esquerda. Aí ficou mais fácil de compreender do que esse aí. Deslocamentos para a direita podem ser vistos como divisão por 2, porque se você pensar numa palavra binária, quando você desloca os bits para a direita, eles vão assumir uma posição de menor significância. Então, se um bit estava numa posição que antes era 2 elevado à oitava, quando ele andar para a direita, ele vai assumir uma posição que é 2 elevado à quarta. Então, o que aconteceu com o valor desse bit? Dividir por 2. Isso acontece para todos os bits. Então, deslocar para a direita tem um significado de divisão por 2. Assim como deslocar para a esquerda, né, como eles estão assumindo uma posição de maior significância, é a mesma coisa que multiplicar todo mundo por 2. Compreendi, compreendi. Aquilo que você fez então era assim, né? Aquele bitmask lá que você... Não era só... Porque pelo que explicou era só andando, né? O 1 ele tipo transladava. Isso, exatamente. O deslocamento para a esquerda, eu pegava o 1 e deslocava de bit vezes, né? N vezes para a esquerda. Então, eu pegava o 1 que estava na posição do bit 0 e deslocava ele N vezes. Então, ele acabava caindo na posição N, porque ele deslocava N vezes. Entendi. Enfim, aqui é só para a gente pegar um valor que é 50% do outro. E aí, o que eu vou fazer? Como eu quero gerar um sinal que é dessa forma aqui, né, primeiro ele vai para 1, depois ele vai para 0. Primeiro ele vai para 1, depois ele vai para 0. Eu preciso observar dois eventos aqui no meu loop principal. O primeiro evento vai ser o primeiro que acontece, vai ser o do CCR0, então esse evento aqui está mapeado. Opa. Esse primeiro evento está mapeado ao CCR0 e esse segundo evento está mapeado ao CCR1. Né? Então, este cara aqui é o CCR1 e este cara aqui está mapeado no CCR0. Então, eu vou colocar aqui no meu loop infinito esses dois eventos, né? Observar o CCR0 e observar o CCR1. O CCR1 está no registro de controle do timer A0, só que é o registro de controle 1. Né? Então, é uma configuração do canal 1 do timer A0. Então, eu vou ajustar aqui o valor desses registradores para a gente olhar o canal 1 desse timer e zerar a flag correspondente. Então, nessa parte do código, eu vou esperar o canal 0 acontecer para realizar uma ação. E essa ação vai ser setar o bit de saída. Setar o bit e acender o LED vermelho. Aí depois eu espero novamente o próximo evento acontecer, que é o canal 1. Então, quando esse evento acontece, eu vou zerar o bit de saída. Acende o LED e aqui apaga o LED. Então, essa implementação que está aqui, ela gera um sinal repetitivo, já que eu estou no loop infinito, um sinal repetitivo que vai ficar, que tem período, né, de CCR0 e que vai ficar de CCR0 até CCR1 em 1, e depois de CCR1 até CCR0 vai ficar em 0. Vamos ver esse cara funcionando. O cara está perguntando, professor, qual é a diferença entre usar aquela função delay cycles e utilizar temporizadores? Caio, o delay cycles ele é um gerador de código assembly que vai criar uma variável e vai decrementar essa variável até ela chegar em 0. E o valor dessa variável é dado em função do número de ciclos de clock que você quer esperar. Utilizar temporizadores, só que assim, essa delay cycles é uma função que você escreve em função do número de ciclos do processador. E o clock do processador não é um clock muito preciso. A gente vai ver mais à frente que o clock do processador ele é feito para ser o mais rápido possível e não necessariamente ser preciso, porque você quer computar muitas operações por segundo. Então, geralmente, o clock do processador ele tem o que a gente chama de jitter. Ele tem uma pequena variação na frequência.
Então, ele não é muito bom para contar tempo. Agora, os clocks dos timers, por enquanto a gente está usando o clock padrão, né, o A-clock e o SM-clock, que não tem nenhuma configuração, ele vem o padrão. Então, por enquanto, eles ainda estão muito imprecisos. Eles são gerados digitalmente. Eu vou falar sobre isso no final do curso. Mas, para os timers, a gente costuma usar cristais osciladores à base de cristal. E esses clocks são, sim, de altíssima qualidade, são muito precisos. Porque ele usa uma realimentação com base num dispositivo, né, um componente chamado um cristal piezoelétrico, e isso faz com que o sistema ele fique muito estável. Então, o timer, quando você usa um cristal muito preciso nele, ele é excelente para contar tempo. Ele tem pouco desvio de tempo, né? Então, a diferença é a precisão, é a nossa certeza de estar contando o tempo certo usando timers. Outra coisa interessante de usar timers é que, como o timer é um periférico que roda em paralelo ao processador, você tem a possibilidade de, enquanto o timer está contando o tempo, você está fazendo outra coisa com o processador, alguma coisa mais importante, né? A gente vai ver isso quando a gente for ver interrupções. Mas, por enquanto, a única coisa aqui é a nossa relação que existe entre contar tempo e contar números de ciclos. E aí a gente pode configurar clocks mais precisos para o timer. Então, por enquanto, essa é a justificativa que eu vou te dar, mas existem várias, né? Na verdade, depende do sistema. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui na câmera. Vou botar aqui na câmera. Para a gente ver ele funcionando. Isso aqui deu algum problema. Aqui o LED está dando uma piscadela só. Vou tentar pegar um foco aqui. Está dando uma micro piscadela. Então tem alguma coisa errada no meu código. Vamos ver o que, que é. Para depurar esse tipo de problema, eu gosto sempre de observar o que está acontecendo nos registros, tá? Então eu vou aqui abrir os registros dos temporizadores. Então vamos aqui em timer 0, que é o timer A0, ele tem um nome diferente aqui. E vamos observar se a minha configuração está correta. Eu estou usando o modo up, a clock, o TAR. O TAR, eu posso observar ele quando eu clicar em passo para frente. Então, se eu der um play por um tempo e depois pausar, a gente vê que o TR está avançando, então ele está contando. Esse é o contador, de fato. O CCR0 está em 7FFF e o CCR1 está em 3FFF, que é exatamente a metade do de cima. Então, isso aqui está correto. Agora, vamos ver os registros de controle. O CCTL0, que é o que gera a interrupção do CCR0. Ah, já sei o que é que está acontecendo. Quando eu configuro o timer, o primeiro evento que acontece é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Quando o timer está contando, quando eu dou boot no processador, né, quando eu começo a rodar o código, o primeiro evento que acontece, IFG, aqui é o TR. O primeiro evento que acontece é o evento do CCR1, né, que está aqui no meio. Então, por exemplo, eu botei aqui o CCR0. Lembra que o CCR0 representa o teto de contagem, então é esse cara vermelho aqui. E o CCR1 botei aqui na metade, exatamente a metade. 0. Zero.
aqui o CCR1. Então, o que acontece? O CCR1, né, vai gerar um evento nesse momento do tempo aqui. E o CCR0 vai gerar um evento nesse momento do tempo aqui. Então, na verdade, o que está acontecendo é que o evento do CCR1 está acontecendo antes do CCR0. E como eu estou esperando a flag do CCR0 acontecer antes, o que está acontecendo com a minha flag do CCR1? O CCR1... vamos separar essas IFGs aqui. Vou botar assim. Eventos. E aqui embaixo vou botar CCIFG.1. E aqui é o CCIFG.0. O que está acontecendo com minhas IFGs é o seguinte. Como eu não observo o CCIFG1 primeiro, ela vem, fica setada, e aí logo em seguida o CCIFG0 é setado. E aí eu trato o CCIFG0, imediatamente ele vai para 0, e logo em seguida eu trato o CCIFG1 de novo. Então eu estou perdendo um evento, na verdade. O que está acontecendo é que eu estou perdendo um evento. Isso aqui repete, né? Vai acontecer de novo esse evento aqui, e vai acontecer de novo esse evento aqui. Só que, como eu estou observando, eu estou travado no meu software, eu estou travado observando, esperando este evento acontecer, o CCIFG1 vai acontecer e eu não vou zerar ele a tempo. E aí o CCIFG0 vai acontecer, eu vou tratar ele, logo em seguida eu vou ver que o CCIFG1 aconteceu e logo em seguida eu vou tratar ele. Então, isso aqui é um problema, isso aqui não pode acontecer dessa forma. Para resolver isso no código... Professor, e como que o senhor identificou isso pelo código, pelos registros? Isso aqui é o erro clássico, que eu já cometi esse erro várias vezes. Eu sei identificar esse erro. Mas isso aqui é mais prática, tá? Dom, né? No fim. Não, é só exercício. Não tem disso não. Quanto mais você faz, mais você sabe. Então, eu dou essa matéria já o quê? 3 anos e meio. Já repeti essa disciplina 7 vezes. Essa é a 7ª vez que eu faço a mesma coisa. Então, já deu para treinar bastante. Realmente, realmente. Agora vamos aqui ao código. Então, o que eu faço para resolver aqui, né? Para resolver, o interessante é eu mudar a ordem desses dois blocos aqui. Botar este aqui antes. Então, vou botar esse cara aqui antes. Então, vou primeiro esperar o primeiro evento que acontece. Vou esperar a CCIFG do canal 0. Primeiro, observamos o canal 1, pois o evento de CCR1 acontece antes. Basicamente é isso que eu tenho que fazer aqui. Então vamos ver se essa segunda versão funciona melhor. Eu nem corrigi o foco aqui da minha câmera justamente para tentar mostrar para vocês. Aí deu certo. Então, vou botar a tela grande aqui para vocês verem. O LED está piscando, né? Fica aí meio segundo aceso e meio segundo apagado. É diferente do exercício anterior, onde eu tinha estabelecido o timer para contar 1 segundo, então ele ficava 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Aqui, como o CCR1 está na metade de 1 segundo, ele vai ficar aceso durante meio segundo e depois vai ficar apagado durante meio segundo. O período, né, o tempo de contagem do CCR0 continua sendo 1 segundo. O período continua sendo 1 segundo. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é o que acontece se eu aumentar a frequência. Então, eu vou aqui no meu código aumentar a frequência, fazendo... O que eu faço para aumentar a frequência e não o duty cycle? Botem aí no chat. Qual é o registro que eu tenho que modificar para aumentar ou controlar a frequência, né? Aumentar a frequência, no caso. É o CCR1 ou é o CCR0? Eu quero modificar o período.
Se a gente mudar o clock, Lucas, de fato o período vai mudar, isso aí você tem toda a razão. Só que eu quero fazer ajustes finos. Se eu mudar o clock, eu só posso mudar dia clock para SM clock. Mas se eu conseguir algum valor, né, que eu consiga mudar dinamicamente, ele consiga ajustar a frequência finamente, é melhor para o nosso exercício. Então o pessoal aqui está sugerindo o CCR0. Vamos testar. De fato, o CCR0 ele está mapeado, né, ele é uma imagem do período. Ele, como significa o teto de contagem, o teto de contagem, toda vez ele repete, né, vai contando sempre o mesmo tanto. E aí, esse valor aqui, então, dá ele equivale ao período. Então, vamos botar aqui 1.000. Não, estava em 32.000, vamos botar em 10.000 primeiro. Então, eu estou mais ou menos multiplicando a frequência por 3, vai ficar mais rapidinho. Eu vou fazendo essas modificações e vou deixar só na câmera, tá? O cabo está puxando aqui. Então, olha só, botei agora a frequência em 1.000, vocês estão vendo o LED piscar mais frenético. Vou deixar só pouco tempo, porque senão pode gerar convulsões epiléticas. Agora eu vou aumentar 10 vezes a frequência. Vamos lá. Não, vou aumentar 10 vezes. Vamos botar, em vez de 1.000, vou botar 100. Não, em vez de 10.000, vou botar 1.000, desculpa. Eu estava em 10.000, vou para 1.000. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, a partir de uma determinada frequência, você já não consegue mais ver o LED piscar. No caso, essa câmera aqui que eu estou filmando, ele não consegue ver o LED piscar. Mas a câmera ela tem um certo atraso, né, na sua captura. Se eu balançar esse LED aqui, isso é visível a olho nu também, vocês vão ver que em vez de um traço contínuo, que deveria ficar na imagem, a gente tem um traço pontilhado, serrilhado. Então, estou balançando aqui, desculpa. Vou balançar aqui a plaquinha, vocês vão ver que o traço que fica, né, como se fossem umas espadas sabre de luz, ela não é uma linha contínua, ela é uma linha tracejada. Vocês estão vendo? Só confirma aí para mim. Estou vendo, professor, estou vendo. Beleza. Por que isso acontece? Isso é diferente, né, de você observar esse LED daqui. Ó. Esse LED daqui, quando eu balanço, ele faz uma linha contínua, né, porque o LED está praticamente aceso o tempo inteiro. Na verdade, ele é um PWM também, só que está num valor muito, muito alto. Agora, eu queria mostrar para vocês qual é o impacto do duty cycle. Então, por que isso aqui acontece? Quando você bota o LED vermelho parado e você recebe a luz no seu olho, você está recebendo, na verdade, uma luz que está piscando. Ele está piscando. A gente viu ele piscando agora, é só aumentar aí a frequência. Só que a gente não consegue mais perceber que ele está piscando, e nem a câmera do meu celular consegue perceber que ele está piscando, porque ele está piscando mais rápido do que o sensor é capaz de detectar, ou melhor, mais rápido do que a nossa retina é capaz de detectar. Então, a nossa retina ela tem um tempo de decaimento. Quando o fóton bate nela, ela ativa os neurônios, mas aquele fóton ele fica ali na retina retido por um tempo, e tem um tempo de decaimento, que dá mais ou menos 1/20 segundos. Daí o número mágico de 20 Hz, né, para começar a perceber coisas cintilantes. A frequência de 60 Hz da TV, dos monitores e tudo, é um valor acima disso para garantir que a gente não vai perceber nenhuma modificação de luminosidade acesa e apagada, tá? Então, sabendo disso, se eu ultrapassar a frequência de 20 Hz ou de 60 Hz, que são muito próximas ali, eu já tenho esse fenômeno. Eu consigo perceber que a luz está praticamente acesa o tempo inteiro. Só que agora, se eu mudar a proporção entre o tempo que ele fica aceso do tempo que ele fica apagado, agora eu consigo controlar a percepção que eu tenho da luminosidade daquele LED, porque é como se eu estivesse excitando, né, a retina do olho com menos fótons. E aí é uma forma de controlar a energia média que eu estou transmitindo naquele LED. Vocês estão vendo a minha imagem piscar aqui em cima do branco? Isso aqui, ó, é a luz aqui do meu quarto, que é de LED. E ela, na verdade, está piscando, né? Piscando mais ou menos 60 Hz, que é mais ou menos a frequência de recebimento aqui de FPS da minha câmera. Então, gera esse batimento aqui nessa zona branca aqui em cima. Aqui também, né? Então, isso acontece. Mas vamos lá, vamos brincar com o duty cycle. E agora, o duty cycle. Se eu quero um duty cycle de
25%. Quanto que eu preciso botar em CCR1? Alguém saberia me dizer? Se eu quero 1/4 de tempo ligado, quanto que eu preciso colocar aqui? Se o meu CCR0 está em 1000. Perfeito, Pedro matou. Caiu também certinho. Que é exatamente 1/4 de CCR0. Então, se eu pegar esse valor aqui e reduzir, né, a proporção dele, em vez de metade, reduzir para 1/4, né, deslocar 2 vezes para a direita e dividir por 4, eu vou ter 25% de tempo ligado, que é a mesma coisa de ter 25% de duty cycle. Professor, só uma coisa. Tava 32.000, não era a frequência? No TA0, CCR0? Aí você Estava em botou para 1000. 32.000. Você botou para 1000. A frequência é em RED, então na verdade você diminuiu a frequência, né? Não, isso aqui não é a frequência, aqui é o período, lembra? O período é o inverso da frequência. Então, se eu diminuo o período, aumenta a frequência. A frequência aqui, no caso, é 1/1000, só que 1000 batidas do clock, né? E não Sim. necessariamente Não, 1000 beleza. microsegundos. Isso é porque você está usando o modo up, né? Aí você consegue trocar esse teto. Exatamente, isso aí. Não, beleza. Porque se fosse o modo contínuo, o teto seria o mesmo e a frequência seria a mesma. Então vamos ver o efeito disso aqui. Eu vou manter o LED aqui na câmera com o valor anterior e agora eu vou carregar o novo. Esse aqui é o anterior. Vai carregar o novo. Quase não teve mudança, né? Assim, dá para perceber que está um pouquinho mais fraco, mas quase não teve mudança. Mas se eu balançar, dá para ver que o nosso sabre de luz diminuiu bastante de tamanho. Então, antes era uma linha um pouquinho maior, agora está mais curtinha. Significa que ele passa menos tempo aceso. Mas eu posso diminuir ainda mais, né? Se eu dividir por mais um bit aqui, estou dividindo por 8 agora. Então, eu tenho um duty cycle de 12,5%. Agora ficou bem evidente que está menor, né? Essa luminosidade aqui está bem menor do que antes. Espero que vocês tenham visto aí. O que está acontecendo aqui? Por que eu não percebi essa luminosidade na primeira vez, essa diferença de luminosidade? O que acontece? O nosso olho, a retina do nosso olho, tanto a nossa retina quanto o sensor da minha câmera, a gente tem um certo fenômeno de saturação. Então, a partir de uma certa luminosidade, o nosso olho não é capaz de detectar diferença de luminosidade. Então, se você, numa PWM, por exemplo, que você coloca num LED, ela vai funcionar ali para o comecinho e pior, né? A relação entre essa luminosidade percebida e a energia que você está levando para o LED, ou seja, a corrente que passa nele, não é diretamente proporcional, não é uma reta, é uma curva logarítmica. Então, eu não vou assim, entrar muito em detalhes, mas eu queria mostrar para vocês que, para trabalhar com luminosidade, é sempre bom trabalhar com duty cycles pequenos, né? E variações em cima desses valores pequenos causam as maiores variações de luminosidade. Quando você trabalha com duty cycles de valores muito grandes, essa luminosidade percebida não é... A variação dessa luminosidade não é tão percebida assim pelo nosso olho. Então, tá aí, um exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte, como a aula já são 5h40, eu vou transformar esse exercício num exercício de geração de PWM por... Cadê? Deixa eu abrir aqui, isso. Eu vou botar aqui geração de PWM por hardware, para fazer a diferença, o contraponto, e aí se sobrar tempo no final, eu vou fazer esse LED aumentar e diminuir de intensidade, né? Que é muito a filosofia do Steve Jobs, né? Na época que eles construíram, que a Apple construiu os primeiros Macs, né? Que as coisas têm que ser humanas, as coisas têm que ser mais próximas de sensações humanas. Então, por exemplo, um LED piscando para indicar que o negócio está ligado é ruim. Isso não tem nada a ver com o comportamento humano, né? Uma coisa que aparece do nada não é uma coisa natural. Então, os MacBooks, por exemplo, o LEDzinho da bateria de carregamento, o indicativo que ele está em modo sleep, ele fica pulsando, ele aumenta gradualmente a sua luminosidade e depois diminui gradualmente, porque dá uma sensação de alguma coisa respirando, né?
Então é mais humano, mais natural do que um negócio piscando. E eu sou totalmente coisa piscando. Eu sou totalmente contra botar LED piscando em dispositivos. Olha esse headphone aqui, por exemplo. Tem um LED que fica piscando intermitentemente. Vou sair na rua, pego o metrôzão lá, tô com o meu headphone aqui comigo, pô, beleza, eu não quero ficar piscando igual uma boate para todo mundo, né? Ou então, vou dormir, pô, boto o headphone aqui em cima da mesa. Se eu esqueci ele ligado, ele vai ficar com LED na minha cara e eu não vou conseguir dormir. Então, roteador, essas coisas que ficam com LED piscando, eu tenho uma raiva, cara. Por mim, essas coisas não tinham LED nenhum. Mas, enfim. Vamos lá. Então, para transformar esse exercício aqui em um exercício de uma PWM gerada por hardware, eu tenho que usar o modo de saída de um determinado canal. Então, vamos primeiro configurar o pino de saída desse cara aqui. E aí, para configurar o pino, eu tenho que procurar qual que é o pino, qual que é o periférico que está conectado ao LED vermelho, né? Então, vamos abrir a documentação da Texas. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos descobrir qual é o periférico que está conectado ao LED. Então, a gente sabe que o pino do LED, que está escrito na Launchpad aí, é o pino P1.0. Então, aqui no datasheet, no capítulo 6, tem lá no 6.9, ou 6.9 não, 6.10, a lista de todos os pinos das portas de entrada. Então, o pino P1.0 está na porta P1, então eu clico aqui, aí dou um zoom e vejo que, infelizmente, esse pino não está conectado na saída do timer, só a partir do P1.1 em diante. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou pegar qualquer uma desses canais do timer e vou usar um jumper, um fiozinho, ó, igual esse que está na câmera aqui, fêmea, e vou conectar um pino no LED. Vamos escolher aqui. Eu vou colocar esse P1.4 aqui, que é a saída do timer 0.3. Como é que eu faço isso fisicamente? Então, olhem aqui para a câmera. Eu vou desconectar este jumper. Está vendo que tem um jumperzinho aqui? Esse jumper conecta o pino P1.0 ao LED. Quando eu tirar esse jumper, vocês vão ver que como o pino vai ficar desconectado do LED, o LED vai apagar. Tirei o jumper, ele apagou. Para não perder o jumper, que ele é uma peça muito pequena, inclusive quase não cabe no meu dedo, eu vou conectar ele na parte de dentro desse jumper. Observe aí como é que ficou. Deixa eu ligar a luz para ficar mais claro. É muito difícil de pegar foco. Eu cliquei aqui sem querer, ele perdeu o foco. Aí. Vocês estão vendo aí agora o jumper conectado apenas na parte interna dos dois pinos. Então, apenas um pino conectado. Esse pino na parte externa é de fato o pino que vai para o LED. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma ponta de uma extremidade desse cabo aqui, vou conectar no pino do LED e vou conectar a outra ponta num desses pinos aqui, que essas laterais aqui chamam-se Booster Packs, né? Pinos da Booster Pack. Então, vou conectar aqui no P1.4, né? Que foi o que a gente falou. Eu não posso conectar o pino, muito cuidado nessa conexão, tá? Você não pode conectar o pino da Launchpad nesse pino aqui de dentro, o que eu protegi com o jumper. Porque esse pino de dentro aqui é o pino P1.0 da saída do microcontrolador. Então, se você tiver alguma coisa escrevendo 1 aqui e outra coisa escrevendo 0 aqui, vai gerar um curto entre os dois e você vai queimar um dos pinos. Então, sempre conectar nessa parte de fora aqui. Então, vamos ao código. Como é que eu faço, então, para configurar este pino como um pino que vai conectar ao timer? Bom, como a funcionalidade dedicada desse pino é o canal 3 do timer 0, eu vou fazer o P1 select e vou setar o bit 4. Então, estou fazendo o P1.4 virar a saída do timer. Só que
ainda não é uma saída, então eu tenho que configurar a direção dele também. P1 dir tem que configurar como saída o bit 4. Então, P1.4 é uma saída. E além disso, como eu setei o bit de select, esse é um pino de saída não do GPIO. Se eu escrever em P1 out, nada vai acontecer, porque ele está conectado no timer e não no GPIO. Então, esse P1 out não faz mais sentido usar ele. Porque quando eu ativei o select, agora ele está conectado no timer. Então, conectei um pino diretamente ao timer. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o canal 3, porque o P1.4 é a saída do timer a 0.3, é o canal 3 do timer. Então, o comparador que eu tenho que usar dentro do timer é o comparador do canal 3. Então, TA0, CCR0 para o período e TA0, CCR3 para o duty cycle. Então, vamos fazer isso, corrigir aqui, TA0, CCR3, CCTL3. Uhum. E agora pronto. Só que agora eu vou configurar essa saída, né, esse timer, TA0 CCTL3, vou configurá-lo como modo de saída Out Mode. E aí tem vários modos de saída. O modo que eu quero é o modo 7, o modo 6 ou o modo 7, que é o modo Reset 7. Que quando eu chegar no CCR3 ele vai levar para 0, quando eu chegar no CCR0 ele vai setar. Que é exatamente essa mesma funcionalidade aqui, que é o reset e depois vem o set. Então essa é a funcionalidade que eu quero que ele faça de maneira automática. Então isso aqui é muito legal, porque agora eu não vou precisar de nada disso aqui. Esse meu código, né, essa geração de PWM por software, ela foi toda transformada agora por uma geração de PWM por hardware, exclusivamente com uma linha de código. Bacana, né? Bom, fácil falar, vamos ver se funciona. Professor, essa tabela do Outmod está no User Guide, né? Isso, você pode achar ela no User Guide. Então, ó, vou mostrar aqui o LED. Cadê? Deixa eu botar assim. Dá play. Olha aí que bacana. Deixa eu botar em tela grande aqui para vocês verem. Tá vendo que o LED acendeu e quando eu balanço, ó, tá lá o duty cycle funcionando, né? Então ele está com 1/8 do duty cycle, ou seja, 12,5% de duty cycle. Então está a luminosidade baixinha. E o melhor, isso aqui está sendo gerado automaticamente para a gente. Quando eu entro aqui no Code Composer, e aí eu vou fazer uma mudança só para a gente visualizar instantaneamente o efeito do duty cycle. Aqui no Code Composer, quando você vai nos registradores e abre aqui o timer 0, vou dar um pause e vou alterar o valor do registro de comparação CCR3. Por exemplo, eu vou botar um valor maior. Vou botar, sei lá, 0xFF. Na hora que eu der play, eu espero que a luminosidade acenda, aumente, né? Então, se eu botar um valor pequeno, por exemplo, 0x, sei lá, 10, olha como ele ficou fraquinho. Olha como ele ficou fraquinho. Em comparação aos LEDs que ficam acesos o tempo inteiro, ó, a diferença é gritante, né? Então tá aí, uma forma de gerar PWM por hardware. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês querem que eu tire alguma dúvida de vocês? O que vocês acharam dessa parte? Professor, Pode tem falar, como Vitor. explicar mais Felipe, uma tá. vez a questão do Outmod? Outmod, claro. Vamos lá, onde é que está essa informação, né? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem buscar essa informação por conta própria, vocês têm que olhar o User Guide. Então, eu vou abrir aqui a documentação da Texas, para vocês poderem achar essa documentação por conta própria. Então, esse documento aqui é o datasheet, não é aqui que vocês vão achar essa informação, que aqui fala sobre coisas bem específicas do chip. Aqui tem um documento sobre a Launchpad, você vai ver os esquemáticos de como estão conectados as coisas nesta placa. Também não é aqui, porque eu quero saber as coisas de dentro desse chip e de toda a família desse chip.
Então eu vou no User Guide. No User Guide, a gente quer o capítulo do timer, é o capítulo 17. Tem 3 tipos de timer nessa família de microcontroladores. Se não me engano, neste microcontrolador específico só tem 2 timers, o timer de tipo A e o timer de tipo B. No timer de tipo A, claro, eu recomendo a leitura desse capítulo, né? O capítulo 17 fala sobre timer, ele vai falar sobre tudo isso que eu falei na aula, vai falar sobre os modos de contagem, olha que bacana o modo up, ele vai falar aqui, olha que legal, ele fala da relação do TAIFG e do CCIFG, que um acontece depois do outro, né? Ele fala aqui do modo contínuo que vai até o máximo de contagem, ele fala sobre o modo up-down, fala de tudo aqui, né? Em algum momento ele vai falar sobre o módulo de saída, o Waveform Generator, que eu chamo, a Texas chama de módulo de saída, Output Unit, que é esse 17.2.5 aqui, essa seção. Aí ele explica os diferentes modos de saída, que é 0 é o modo manual, o 1 é o set, toggle reset, etc. E o que eu usei é o modo set, que é o reset set, que é ótimo para usar PWM. E aí ele bota visualmente, né, graficamente, essa relação nesse diagrama. Então olha que bacana. Aqui eu tenho uma visualização do meu contador, que ele vai contar no modo up até o CCR0, então o CCR0 tem esse significado de teto de contagem, e o CCR1 aqui como exemplo, né, pode ser qualquer canal, mas o CCR1 ele está usando como valor intermediário entre o 0 e o CCR0. Então se eu botar aqui nesse ponto, o que acontece com a forma de onda de saída em todos os modos? Bom, no modo set, na hora que chega esse evento ele vai para 1 e fica para sempre. No modo toggle, sempre que chega o evento do CCR1, ele muda de valor, então vai de 0 para 1, de 1 para 0. No modo reset, ele vai para 0 no primeiro evento e fica para sempre. E aí nos outros modos que tem 2 operações, como toggle reset, set reset, toggle set e reset set, ele tem 2 operações. A primeira está associada ao evento do CCR do canal, ou seja, nesse caso aqui o CCR1, e a segunda está associada ao teto de contagem, ao período. Então, quando chegar no valor de CCR1, é toggle. Quando chegar no valor de CCR0, é reset. Aqui, mesma coisa. O set reset e o toggle reset, eles geram a mesma forma de onda, a não ser pelo começo dela, né? Se aqui fosse 1 no começo, ele viria 1, iria para 0 no toggle, depois continuaria em 0, porque o efeito aqui seria um reset, e aí entraria nessa mesma forma de onda aqui embaixo. Então, tirando o primeiro ciclo, o modo 2 e o modo 3 são iguais, assim como o modo 6 e o modo 7 também são iguais. E aí o que eu usei é o modo 7, porque... Calma aí. Porque a proporção de incrementar o CCR1 e o duty cycle da saída, ela é diretamente proporcional. Se eu aumentar o CCR1, esse valor aqui sobe, esse tempo aqui anda para a direita, fazendo com que esse limite aqui ande para a direita, aumentando o tamanho do pulso. Então eu gosto desse modo porque ele é bom de pensar, né? O CCR1 é exatamente o valor do duty cycle, ou quase diretamente o valor do duty cycle. E aí quando eu escolhi esse modo, eu escolhi pensando nisso aqui. Então eu vou escolher o modo 7 porque eu quero uma onda com sinal PWM. Ficou claro, Felipe? Ficou bastante claro, sim. Inclusive, respondeu aquela primeira pergunta que eu tinha te feito, parte dela. Fica ainda sim, mais verdade. claro. E a última dúvida é a questão do contador que você usa o 3. Eu poderia usar o contador 1? O comparador, você diz, né? O O contador comparador, desculpa. é o TR. O comparador eu usei o 3, isso. Pode falar. Eu poderia usar o 1 sem problema? Para usar o 1, a gente teria que trocar o pino, porque na Launchpad, aqui a gente viu no datasheet, no pino P1, na porta P1, a gente viu que o canal 3 está conectado no pino P1.4, mas se você quiser usar o canal 1, que é esse canal aqui, até a 0.1, você teria que usar o pino P1.2. Aí você pode, né? Você pega lá o fio, conecta no P1.2 e aí usa o CCR1 para gerar o seu PWM de saída. Entendi. Então o comparador vai ser referente ao pino que eu vou conectar na minha plaquinha. Exatamente. Na área.
No LED externo. Exatamente, é. Pensa um timer com... Então, pensa num timer com vários canais, né? Cada canal de saída está conectado num pino do controlador. Então, para usar um pino específico, você tem que escolher o canal apropriado. Extremamente claro, muito obrigado. Valeu, pessoal. Então, finalmente, hoje eu consegui um dia que eu não ultrapassei as 18 horas aí. Então, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou ficar aqui mais uns minutinhos, tá? Vou tirar dúvidas adicionais. Mas quem já estiver satisfeito, então, está dispensado. A aula termina por aqui. Vou parar a gravação. Tchau, professor. Até semana que vem. Valeu, professor.